Moção de número 42, de 26 de agosto de 2019, do vereador André Fernando Basso, André eletricista. Parabenização ao jovem William Shimura pelo excelente trabalho desenvolvido junto à população brasileira na divulgação da conscientização sobre o autismo e suas perspectivas. Apresenta a presente moção ao jovem William Shimura pelo brilhante e nobre empenho em desenvolver softwares, ministrar palestras e empreender seus esforços nos estudos sobre o transtorno do autismo. Estou fazendo essa homenagem. Quero contar com o apoio e o voto dos nobres pares. Esse jovem senhor que aqui está presente hoje também, e hoje também vai fazer uso da palavra aqui. Como foi dito, esse jovem senhor ele nasceu em São Paulo e, por volta dos seus 6 anos de idade, veio residir em Palmital. Haja visto que sua família são todos daqui de Palmital. E passou a sua infância, adolescência aqui, estudou, né? Hoje ele reside em Porto Alegre. Tem uma passagem muito interessante com ele, eu vou falar depois, porém, só gostaria de salientar que ele faz, o motivo da moção é pelo desenvolvimento de um software que ele tem feito para ajudar o desenvolvimento dessas crianças ou jovens que têm a síndrome, né, o autismo, né? Depois eu volto falando mais um pouquinho da minha história com ele, e eu peço a compreensão de todos e que dê essa moção, né, vote favorável a essa moção por esse grande jovem senhor daqui da cidade de Palmital. Obrigado a todos. Com a palavra, a vereadora Ana Elisa Martins Elias da Silva. Boa noite, presidente, nobres pares, população que se encontra. Queria parabenizar o nobre vereador André por essa iniciativa, parabenizar o William Shimura pela sua palestra na ETEC. Eu estive presente na conferência e foi muito bom. O que você passou, William, para as pessoas que estavam ali, é uma sabedoria muito grande. Eu tenho certeza que tudo que você falou ali, você passou para muitos pais, para muitas famílias que precisam escutar aquilo ali que você falou, né, com o seu aprendizado, através do autismo. Tá? Parabéns. Tá? Mais um aluno que formou na ETEC. Mais um aluno que se formou e está crescendo e dando frutos, né? Parabéns, viu? Com a palavra, a vereadora Cristina Mário Pereira. Gostaria também de estar parabenizando, né, o vereador André por essa moção. Também a esse jovem brilhante, estive presente, fiquei maravilhada com toda a palestra. É isso mesmo, a gente tem que mostrar o outro lado, se colocar no outro lado, e você conseguiu fazer isso perfeitamente, de uma forma exemplar, onde todos nós podemos entender bem o que significa ser um autista ou ter deficiência múltipla nesse país, e quais são as necessidades e o respeito que se deve ter. Não para que se tenha dó, não para que se tenha uma sensibilidade acima do normal, mas um respeito de igual, né? A capacidade que vocês têm, a capacidade das deficiências que hoje os nossos jovens, nossas crianças têm, eles têm muitas coisas que nós, que nos achamos normais, não temos, principalmente no que se diz respeito ao amor, ao respeito e à unidade. Parabéns. Com a palavra, a vereadora Kelly Cristina dos Santos Moço, Kelly da Assembleia. Senhor presidente, eu gostaria apenas de parabenizar o vereador André pela iniciativa e parabenizar, né, o jovem palestrante, esse jovem que está se destacando nessa área. Meus parabéns, William, que você continue trabalhando firme, se dedicando na sua pesquisa, no seu trabalho de conhecimento, que esse aplicativo que você está desenvolvendo, né, possa ser de muita valia, possa ter um sucesso enorme e alcançar aí um grande resultado para a sociedade. Meus parabéns mesmo, tá bom? Eu desejo ver você deslanchando aí na sua pesquisa, no seu trabalho, com dedicação, que pelo visto você tem e muito, você vai longe, tá bom? Só isso, senhor presidente, muito obrigado. Mais ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação
Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a presente moção por unanimidade. Esse garoto, aos 13 anos, com o seu primo aqui, eu estava com um problema de computador em casa, aí o primo falou, meu primo conserta e tal. Aí entrei em contato com ele, ele foi lá em casa e solucionou meu problema. E por que eu estou contando essa história? Que há 2 anos atrás, eu estava no meu serviço e recebi uma mensagem e foi dele. Ele já se encontrando em Porto Alegre. E, para minha surpresa, ele estava me agradecendo. Eu, até então, não estava entendendo. Depois que eu fui ver no contexto, me agradecendo, porque nesta ocasião, quando ele fez esse serviço para mim, ele não queria cobrar. E eu falei para ele, não, você trabalhou, você tem que receber. Não, mas até então ele só fazia esse trabalho para os amigos, familiares e tudo mais. Só que eu, assim mesmo, fiz questão e paguei. E nesta ocasião que ele me contactou pela mensagem, ele estava agradecendo porque eu fiz com que ele aprendesse a se dar valor e dar valor no seu trabalho. Enfim, ele usou vários termos lá que chegou a me arrancar lágrimas e foi uma história muito legal. Em uma outra ocasião, eu estava mexendo no YouTube e deparei com ele e um professor, no qual ele estava participando de uma videoconferência e relatando sobre o autismo, né? Tem que ser dito, é um menino, um jovem, muito estudioso, inteligentíssimo, né? E aí ele falando do software que ele está desenvolvendo, e eu assisti isso daí, cheguei em casa, falei com a minha esposa, falei, nossa, contei a história do menino e tal, que teve em casa, e do grande trabalho que ele estava fazendo, e já falei, preciso fazer algo para ele. E veio a calhar que, poucos dias depois, ele veio aqui nos abrilhantar com uma palestra aqui em Palmital, na escola cuja ele fez parte, se formou lá, né? E hoje é só orgulho para a nossa cidade. Então, fico muito feliz. E vocês aqui que estão aqui e em casa, não perca a oportunidade. Ele vai fazer uso da palavra aqui hoje, aqui no término da sessão. Eu gostaria que todos que estão em casa e os que se fazem presente apreciassem e ver o conhecimento que ele tem na área, a inteligência que ele tem, a capacidade que ele tem e o que ele vai demonstrar, o que esse software, né, que ele está desenvolvendo é capaz de fazer. Então, mais uma vez agradeço a todos aí e vocês vão se deparar com umas pequenas palavras dele aí que vai ser de grande valia. Nos termos da resolução número 1791, esclareço aos 9 vereadores que houve um requerimento para o uso da tribuna livre pelo palestrante e estudioso sobre os aspectos do autismo, o jovem William Shimura. Portanto, solicito ao vereador Homero Marques Filho que conduza o requerente até a tribuna, lembrando que o mesmo terá o prazo de 15 minutos para discorrer sobre o tema que acompanha o requerimento. Boa noite a todos. Eu primeiro queria dizer que é um imenso prazer e uma grande honra para mim estar aqui. Então agradeço muito pelo reconhecimento e de todos que estão aqui, todos que estão assistindo agora nesse momento. Como foi dito, eu sou estudioso da área de educação especial atualmente, né? Especificamente sobre os transtornos de neurodesenvolvimento e o transtorno do espectro do autismo. Também fui diagnosticado com síndrome de Asperger, que é um transtorno do neurodesenvolvimento que está dentro do que a gente chama de transtorno do espectro do autismo. Fui diagnosticado como adulto, na verdade, né? Curiosamente. Quando a gente fala sobre autismo, muitas vezes a gente tem essa imagem, né, de que se trata de uma pessoa que vive no seu próprio mundo, muitas vezes, né? Mas, na verdade, quando a gente fala sobre um transtorno espectro, a gente está justamente falando sobre uma imensidão de maneiras que esse transtorno pode se manifestar.
Então, há pessoas do transtorno do espectro do autismo, que são como eu, que hoje conseguem estar aqui pesquisando e falando e atuando da forma que eu estou, e há pessoas no transtorno do espectro do autismo que têm algumas dificuldades mais acentuadas e muitas vezes precisam de intervenções especializadas ao longo da sua vida para elas conseguirem ter uma vida digna e desenvolver a autonomia e das habilidades que todos nós temos. E há uma coisa fascinante e que me deixa muito curioso sobre o estudo da educação em si, que é o meu tema do meu mestrado atualmente, que é que todos os seres humanos aprendem, né? Todo ser humano, típico, de desenvolvimento típico ou atípico, consegue aprender de alguma forma. A diferença é que quando a gente fala de pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento, a maneira que muitas vezes é ensinado e que funciona para a grande maioria das pessoas, pode não funcionar para essas pessoas. Então, quando a gente tem um sistema de educação, quando a gente tem uma sociedade estruturada, quando a gente tem todas as maneiras que a gente está acostumado a fazer de geração para geração, de como a gente está acostumado a ensinar pessoas, eventualmente você vai ter 1% ou 2% dessa população que não vão conseguir se beneficiar dessas maneiras tradicionais de se ensinar. E para essas pessoas a gente precisa de uma dedicação, uma atenção mais exclusiva e uma atenção mais específica e programas de ensino individualizados para essas pessoas. Qual é a dificuldade então, né? Se o indivíduo não consegue aprender da forma que a gente ensina, então o desejável é que seja ensinado da forma que esse indivíduo aprenda. Como o André falou da passagem que eu tive com ele, que foi uma passagem de aprendizagem para mim, eu tive a oportunidade de arrumar o computador dele quando eu tinha, sei lá, os meus 13 anos de idade. E alguém pode dizer que, bom, foi uma aprendizagem normal, foi uma aprendizagem comum para qualquer pessoa, que eu fui lá na casa dele, me desloquei até lá, foquei no problema que eu tinha que resolver naquele dia, que era o problema do computador dele, só que ao final eu realmente não fazia questão de receber o dinheiro. E alguém pode pensar, tá, mas isso é porque você é criança, isso é porque você é adolescente, isso é porque era seu primeiro trabalho. Mas não, na verdade, isso, tipicamente falando, toda pessoa tem essa aprendizagem ao longo das vivências da sua vida, mais ou menos como a sociedade funciona. E ela aprende diversas coisas. Todo mundo de desenvolvimento típico aprende diversas coisas ao longo da sua vida que não são ensinadas em ambientes formais de ensino. Como, por exemplo, a gente aprende a ser chamado pelo nome, sem precisar de escola. A gente aprende uma linguagem sem precisar de escola. A gente aprende como a sociedade funciona, que existe emprego, que existem profissões. A gente assistindo desenhos animados, programas de TV e coisas do tipo. E nessa situação específica, eu aprendi que, por mais bobo que possa parecer, mas eu aprendi que a sociedade funciona em base de trocas e é assim que você pode fazer dinheiro, através de trocas de serviço. Então isso foi uma experiência muito marcante para mim. Então hoje em dia, eu me esforço para a gente conseguir entender na melhor do que a gente pode da literatura científica de como a gente formula práticas baseadas em evidências para ensinar esses indivíduos. Quando a gente vai na farmácia e a gente compra um remédio, eu acho que todo mundo acharia um absurdo se a gente fosse comprar um remédio para gripe e esse remédio, na verdade, não curasse a gripe. Esse remédio, sei lá, fosse água com farinha. Alguém acharia um absurdo pagar por isso, certo? E da mesma forma, infelizmente, o que muitas vezes a gente acaba fazendo é que a gente submete crianças e adolescentes e adultos até com esses transtornos a práticas educacionais que a gente já sabe que não funcionam, que a gente já sabe que são ineficientes. E a gente continua submetendo eles aos meios tradicionais de ensino e tentando, fazendo hora extra. E alguém pode até dizer, mas é porque ele vive no mundo dele, porque ele não aprende. Isso não existe. E o meu esforço tem sido em prol da educação especial para conseguir conscientizar que existem práticas sofisticadas do melhor que a literatura científica pode oferecer, que a gente já sabe como ensinar essas pessoas. A dificuldade é que muitas vezes é uma literatura inacessível por uma questão de linguagem, ou por uma questão de alocação de tempo ou de recursos. E por causa disso, eu tenho tentado utilizar
da tecnologia, né, que é algo bem acessível, todo mundo tem um celular hoje, todo mundo tem um tablet, e eu tenho tentado, eu tive essa ideia, esse projeto de pesquisa que é o meu mestrado, de, através de dispositivos móveis, conseguir fundamentar práticas baseadas em evidências. Essas práticas, que como a gente ensina, então, essas habilidades que comumente todo mundo desenvolve, como a gente ensina uma pessoa com autismo ou deficiência intelectual a entender que quando a gente chama ela pelo nome, a gente está querendo se referir a ela. Como a gente ensina uma pessoa no transtorno do espectro do autismo que ela pode verbalizar e emitir sons ou palavras ou apontar para coisas quando ela deseja algo, né, que é uma habilidade típica entre crianças e que algumas pessoas do espectro do autismo não têm. Então, como a gente ensina isso, né? E o meu desafio e me esforçado para resolver é justamente como eu uso a tecnologia para que a minha mensagem seja ampla e que ela possa ser difundida entre profissionais de educação especial. E, mais uma vez também, estou muito honrado por estar aqui, porque Palmital é um município que definitivamente faz parte da minha história e que eu continuo tendo todo o prazer de poder contribuir, seja através de artefatos tecnológicos, sejam através de palestras, sejam através de conscientização, ou como uma fala, como vocês conseguiram me dar a oportunidade hoje e que eu não tenho palavras para dizer o quão honrado eu estou. E também queria dizer que eu fico muito feliz porque ao longo dentre as indicações que eu ouvi hoje, eu ouvi o termo ABA, né, que é Análise do Comportamento Aplicada. E é justamente esse tipo de ciência sofisticada que a gente precisa para trazer melhores práticas para a educação. E eu estou muito feliz que eu tenha ouvido isso aqui em Palmital. Me deixa muito feliz entender que Palmital está no caminho certo nesse sentido e buscando, pelo menos, por as práticas que realmente a gente já sabe que, cientificamente validadas, que podem trazer benefício para essas pessoas que merecem atenção. Então, muito obrigado. Na oportunidade, eu gostaria de agradecer ao jovem palestrante e estudioso William Shimura pela palestra sobre autismo aqui na noite de hoje, a qual, na minha concepção, foi de grande valia. Esta casa estará sempre aberta para Vossa Senhoria, quando bem lhe convier, para palestrar sobre esse assunto. Nada mais havendo, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos e que Deus nos acompanhe.